Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai para mais um vídeo. A gente vai falar sobre os dois maiores desafios de vendas em clínicas nos próximos 5 anos. Esse é um assunto bem interessante que a gente tem vivenciado na prática. Basicamente, eu trouxe esse assunto porque a gente tem visto, inclusive vários canais têm falado sobre isso, né? O aumento de mídia, aumento da concorrência de clínicas de médicos. Estima-se que vai chegar em mais de 1 milhão de médicos até 2030. Então, é um mercado que está muito aquecido, tem um mercado de estética, mercado de qualidade de vida, né, de longevidade, wellness, enfim, todo esse mercado ele está muito aquecido e estima-se que a concorrência por conta disso vai aumentar nos próximos anos. Então, todo mundo hoje busca longevidade, qualidade de vida. Eu até ouvi um post interessante, né? É difícil ver uma pessoa satisfeita com a sua aparência. Então, hoje as pessoas, né, devido ao acesso, elas têm buscado melhorar, inclusive, a aparência, toda essa questão estética. Então, o mercado ele está muito aquecido. E por conta de estar aquecido, ele está muito concorrido. Cada vez vai estar mais, até porque muitos médicos têm se atentado para isso. Eu trouxe até um vídeo falando essa nova era de médicos celebridades, né? São médicos que estão, não é se expondo, né, mas estão colocando mesmo o rosto ali, e dando essa visão de marca, de brand, né, de realmente criando essa visão de comunidade, de se expor e trazer as pessoas e se comunicar de forma melhor. Isso tem feito com que esses médicos eles tenham criado marcas muito fortes. Outros médicos que já estão nesse movimento, eles estão trazendo essa visão de gestão, de marca, de comunidade para essa área médica, né? Porque eles têm gerado bons resultados em cima disso. E hoje o médico ele está muito mais nessa área de ele sai dessa questão de um médico trabalhador, um médico estafado, né, cansado mentalmente, fisicamente, plantões, convênios, para um médico com muito mais propósito, um médico mais gestor, dono de clínica. Eu falei que existe um perigo nisso, porque a gestão ela é algo em que o médico ele não estudou na faculdade, então ele vai ter que trazer essa visão de gestão. Já tem vários médicos ensinando isso. E o que eu tenho visto de um movimento de mercado é que esses médicos eles de fato eles não estão colocando em prática essas ferramentas de gestão. Tem sido aprendido, a gente vê, o médico ele é muito inteligente, você é médico aí, tem muita ideia, mas não consegue colocar isso em prática. O que a gente tem visto e o que isso tem a ver com os dois maiores desafios, né? O mercado de saúde em si, ele é um mercado que ele já tem uma boa demanda, só que a gente vai ver ao longo dos próximos 5 anos, isso já tem sido muito claro, seja pelo próprio segmento, seja pelas próprias ferramentas de atenção. Hoje, acho que são postados em torno de 300 milhões de vídeos por dia. Enfim, a atenção das pessoas é algo mais escasso e não é só na área de saúde em si, é em todo tipo de segmento. Então, isso é natural. Fora a saúde também, porque se você trazer para o seu segmento, isso já é difícil a nível de todos. Hoje você concorre com vídeos de outros segmentos, então é cada vez mais difícil atrair atenção, vai ser cada vez mais difícil anunciar, porque a concorrência era maior para todos, do seu segmento também, e vai ficar mais caro. Então, assim, essa quantidade, essa abundância de leads, essa abundância do mercado de saúde, ela tende a diminuir pela concorrência, pelo aumento de custo, enfim, por vários fatores. Inclusive, teve aumento de imposto a partir de 2026, vai ter 15% mais caro, vai ficar 15% mais caro anunciar na Meta e no Google, que foi repassado, né, por essas ferramentas. Houve um aumento do governo aí. Enfim, o que eu quero trazer vai haver naturalmente uma mudança de comportamento das pessoas. Com isso, faz com que fique mais caro atrair as pessoas certas, aparecer para as pessoas, isso é natural, até porque a concorrência vai aumentar, o número de médicos tem aumentado. Mas, e até um médico me trouxe isso, ele me perguntou, mas e se tudo for especulativo e se tudo não passar de fato de tese de que vai aumentar? O que eu falei para ele foi o seguinte: se você superar esses dois desafios que eu trago aqui hoje, por mais que isso não se dê de fato ali até 2030,
o que vai acontecer é que você vai crescer acima da média de mercado. Porque se você tem de fato, eu vou falar aqui os dois maiores desafios, né? O primeiro é a eficiência. Se você tem uma clínica que você consegue ser eficiente, e maioria não é, por quê? Porque está acostumado com essa, de certa forma, essa abundância de contatos, pessoas chegando. Enfim, então, há margem para erro. Mas quem for eficiente já desde o início, essa pessoa ela sai na frente. E a eficiência, ela sai na frente porque ela consegue lucrar mais. E com a eficiência, ela consegue ter clareza dos processos e do que está acontecendo, inclusive na jornada de paciente. A gente vai falar de atração, conversão, fidelização. Então ele consegue inclusive escalar mais, porque com essa visão clara de gestor, né, essa visão de gestor que eu tenho que eu falei lá no início, ele vai conseguir investir o valor que ele tem já destinado para marketing ou para as outras áreas já de forma muito mais assertiva. Então, assim, o pior cenário possível é que ele vai crescer além do mercado, e eu acho isso muito interessante, porque a gente sai de um jogo em que muita gente está no nível mais inicial de gestão para um nível muito mais avançado. Ok? Eu estava vendo, interessante também, eu estava vendo que a Kimberly Clark, ela adquiriu uma empresa da área de medicamentos, essa parte aí, e essa empresa, até foi o livro que eu li, né? Empresas feitas para você, eles foram citados como as empresas aí que mais cresceram nos últimos anos. Eles são do mercado de papel, né? Celulose, aí tem o papel higiênico neve, a Huggies, a Kleenex, enfim, marcas bem conhecidas aí. E eles atuam no varejo, então o varejo, a margem ela é muito baixa. A gente está falando de serviços médicos, serviços como todos, a margem ela é muito alta. Então, para eles, fazer uma otimização numa fábrica que eles vão, por exemplo, ter uma economia de 1%, lá na ponta, o ganho disso é muito pouco. Apesar de eles trabalharem com volume, isso é muito pouco. Então, eles preferiram, até pela sobrevivência da empresa, eles adquirirem uma marca de medicamentos, que eu acho, se eu não me engano, é o Dorflex, enfim. Então, só que trazendo para nossa realidade aqui, né, área de serviços, serviços médicos. A margem do médico, ela já é alta, é serviço, é especialização, já é uma margem alta. Então, se a gente conseguir aumentar a eficiência, eu vou trazer mais assuntos sobre isso, a eficiência, a gente vai falar aqui, vai entrar na apresentação. Imagina que você vai conseguir aumentar muito mais a sua margem, e margem não só de margem de lucro mesmo, final. Porque, veja, se eu consigo fazer com que se passe, a quantidade de pessoas que entram em contato comigo, eu consigo converter mais. Essas pessoas que eu converto mais, eu consigo fazer com que elas avancem na minha jornada do paciente. Eu consigo ter muito mais lucratividade ao longo do tempo. E a gente vai falar de LTV, a gente vai falar de alguns termos que a gente pode trazer aqui. Enfim, então eu saio. Primeiro ponto, se aumentar, e com certeza vai aumentar pelo que a gente tem visto de mudança de mercado, enfim, tudo que está acontecendo nos últimos tempos aí, e aí o último tempo bem recente, vai aumentar. A concorrência vai aumentar, o custo por lead vai aumentar, vai ser mais caro trazer esse lead. Mas por mais que não aumente, se você já, desde já se prepara e você consegue ser mais eficiente, você consegue fazer muito mais investindo igual ou muito mais. E foi até um vídeo que eu trouxe também. A ideia nem sempre é só economizar, porque se você tem clareza de como você consegue gerar resultado, quais são os canais e como você tem feito isso, você sabe que se você investir R$ 1, volta a 10, você vai investir com muito mais certeza e você pode escalar isso mais. E aí o que que vai acontecer? Você vai ganhar espaços do concorrente. Então, trabalhar esses dois desafios com que sejam de fato oportunidades para você, eu só vejo ganhos. Não tem como você não ganhar, por mais que você hoje viva numa abundância de leads, ou se você gera leads e acha que está pouco, o seu problema é esse. Você vai ver que a eficiência no seu processo de estruturação comercial, ele vai ser um grande diferencial ao longo do tempo. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder falar sobre isso, então. Só diminuir um pouquinho aqui. Tá, o cenário da saúde está mudando radicalmente. As próximas clínicas que vão crescer são as que não são as que mais atraem leads, mas as que sabem cuidar melhor do que já chegaram.
Então, os dois maiores desafios, como eu falei, vai ser eficiência e o desafio que vai vir pós-eficiência vai ser humanização. Humanização foi indicada pela pesquisa de panorama de clínicas e hospitais feita pela, se eu não me engano, Doctoralia e mais uma empresa que eu não vou me lembrar. Humanização é a maior tendência da área de saúde, só que existe um grande desafio na parte de humanização, porque a gente está falando numa era que todos estão olhando para IA, tecnologia, fazer as coisas mais rápido, produtividade. E para mim, humanizar tem sido e vai ficar cada vez mais difícil. Então, não é algo tão simples assim. Tá, o primeiro desafio, né? Eficiência. Contexto. Mídia saturada, eu falei para vocês. De fato, ela está saturada, a gente tem percebido isso no dia a dia. E aí, muito por conta de mais pessoas anunciando, concorrência, e não só do segmento médico, de outros segmentos também, né? Então, a inteligência artificial já ocupa o espaço dos cliques, mudou, tem mudado. Por exemplo, isso aqui é muito relacionado à pesquisa no Google. Hoje as pessoas estão buscando na inteligência artificial. Inteligência artificial ela vai citar o seu site e ela não vai gerar um clique para você logo de cara. Você vai fazer parte de uma conversa, se você vai ser citado seu site naquela pesquisa da IA, mas isso não vai gerar clique para você. Então, assim, o processo de conversão ele vai ficar mais longo. O comportamento do usuário ele tem mudado e tende a mudar cada vez mais porque ele tem muitas distrações, ele tem muitos caminhos a tomar. Então, quem for mais eficiente, quando um lead chegar, você tende a gerar muito mais resultado, tá? O custo para treinar os pacientes nunca foi tão alto, vai aumentar, 2026 vai ser muito claro isso, tá? Vai ficar muito claro. Teve esse repasse de algumas taxas aí que o governo tem cobrado, foi repassado pela Meta, pelo Google, isso foi anunciado aí. Então vai aumentar em torno de 15%. Então, o CPC no segmento de saúde, ele vai aumentar em torno de 20% em 12 meses. Esse é um estudo que foi feito também, é uma possibilidade. Tráfego orgânico, 15 a 20% com o avanço do zero clique, ele vai diminuir. Hoje é muito mais sobre construção de comunidade, muito mais fazer parte de conversas do que isso gerar um clique direto, alguém buscar por você, ir para o teu site, ir lá, clicar no botão do WhatsApp, ou falar com a atendente secretária e marcar uma consulta. Isso tem mudado, tá? E o custo por aquisição, ele está subindo, mas o ROI despenca, porque se eu não tenho de fato um pós-clique estruturado, o meu retorno sobre investimento ele diminui. O custo de aquisição aqui de lead, mas o custo de aquisição de cliente ele vai aumentar. Então, eu vou ter um alto investimento, menos pessoas eu vou atrair, menos contatos, né? E se eu não tiver uma boa processo comercial, menos ainda eu vou conseguir converter essas pessoas, até porque a gente hoje tem problema, né? A pessoa entra em contato, não responde mais no WhatsApp, liga, não atende. Então, isso vai ser cada vez mais normal, porque as pessoas elas estão muito. A atenção delas está disputada, a gente tem cada vez mais pessoas ocupadas e essa desculpa da IA aumentar a produtividade, ela aumenta em algumas áreas, mas a gente vai, na verdade, fazendo outras coisas além do que a gente já fazia, porque tem algumas coisas que a IA consegue nos ajudar, enfim. Então, realmente, o custo por aquisição ele vai ser maior e o ROI vai ser menor, tá? Atrair ficou caro, mas pensar ali de custar muito mais. Na pior das hipóteses, se isso aqui tudo não for verdade, que de fato a gente vê que tem se encaminhado para isso, você consegue estruturar seu processo comercial e ser muito mais assertivo e ser muito mais eficiente que os seus concorrentes. E isso é um grande diferencial competitivo, tá? Eu estou falando pensando na pior das hipóteses, se isso aqui tudo não for, não se cumprir, que eu acho muito difícil. Então você consegue trabalhar com eficiência no mercado que de certa forma ainda é abundante e você sai na frente do concorrente, tá? O que eficiência significa na prática, né? E aqui eu trouxe algumas coisas que a gente pode fazer, né? Responder em até 5 minutos, CRM ativo, follow-up estruturado, eu já falei aqui. As pessoas hoje entram em contato e não respondem mais, seja porque estão fazendo outras coisas, alguém respondeu mais rápido, ela está envolvida em outros projetos, enfim, está em deslocamento. Tem que ter um follow-up estruturado, indicadores vivos, né? Agendamentos, taxa de comparecimento, taxa de conversão por atendente, conversão em tempo real, enfim, a gente tem que ter dashboards,
tem que ter ferramentas para a gente poder identificar números. E aí você, médico, né, trabalhar de fato como gestor aí. Rituais semanais de gestão, tem que ter um ritual semanal de gestão. A gente sempre trabalha com os rituais aqui na nossa metodologia de segunda-feiras para analisar a semana anterior. A partir dessa análise que a gente chama de check-ins, a gente analisa a semana anterior, entende o que aconteceu e a gente já planeja a próxima semana. A gente tem que ter clareza do que está acontecendo, né? A gente está falando de metas, né? Para que a gente consiga atingir na semana ali, seja de taxa de comparecimento, taxa de agendamento, a gente precisa ter indicadores para trabalhar. E esses indicadores, eles têm, que a gente chama de KPIs, né? Eles não podem estar só na cabeça do médico. O médico ele tem já essa visão de gestão, mas não consegue colocar em prática. Custo da ineficiência, lead não respondido, dinheiro queimado, agenda com buracos, sem processo comercial, tá? O verdadeiro diferencial não é quem investe mais, é quem aproveita melhor cada oportunidade. E eu trago, eu tenho batido muito nessa tecla, vendas na medicina é um tabu. Só que quando eu respondo meu lead rapidamente, faço com que identifique em que momento ele está, eu consiga responder de forma mais personalizada, claro, com processos bem documentados e claros para que a secretária, atendente, possa de fato trabalhar, eu consigo ser muito mais assertivo na comunicação, eu consigo ser muito mais humanizado. Eu vou trazer esse segundo desafio ali, eu consigo, inclusive, trabalhar qual é o verdadeiro sentido da medicina, que é esse cuidado, né? Cuidar de fato da pessoa através de um bom atendimento, de um bom comercial, tá? Segundo desafio, já fiz uma pré-introdução ali, é a humanização, né? Então a gente está entrando na era da IA, na era da produtividade, na era do desafio que nós temos, né? Cada vez mais quem vem trabalhar nessa área de atendimento comercial de clínica são pessoas jovens, têm ambição, de carreira, olham inclusive muitas vezes para esse cargo como uma entrada no mercado de trabalho e querem de fato avançar e evoluir. Não quer dizer que não possa evoluir no cargo, mas pensam como ali uma porta de entrada. Então, inclusive, acaba que não dá tempo até, inclusive, dela pegar muito cultura de empresa. A gente tem visto uma alta rotatividade no setor, tecni- tecnologias, enfim. Então, um novo dilema, né? Como ser eficiente sem perder o cuidado. Né? Como eu falei, a eficiência, ela não é contrária ao cuidado. A eficiência é para que a gente aumente a lucratividade, mas a área de saúde, como a gente está falando de cuidado em si, ela tem que ter esse olhar muito focado em humanização. Inclusive, humanização, eu vou trazer um pouquinho aqui à frente, é um dos pilares da nossa metodologia que a gente utiliza. Então, como que a gente usa a tecnologia sem transformar o paciente em número apenas? A gente falou de indicadores, metas, mas na prática, né? E é tudo muito bonito na teoria, né? Indicador, meta. Eu até fiz um post que a atendente ela tem que ser dura, né? Ela tem que ser eficiente com números, mas ela tem que ser humana com pessoas, ela tem que trabalhar com humanidade. E como que padroniza sem robotizar, né? Como que a gente cresce sem perder a alma, sem perder esse cuidado com o paciente? Então, tudo isso é muito feito através de processos e acompanhamento. A partir do momento que a gente implementa processos, e aí o que eu vejo muito também, eu já fiz isso lá atrás também, a gente fazia o nosso programa, a gente implementava, e pelo que eu entendia quando eu ia acompanhar isso depois, que a gente trabalhava de forma mais curta, a gente via que isso não era seguido, esse processo, e isso se perdia. Então era um trabalho que a gente entrava com muita força, gerando resultado rápido, mas sem um acompanhamento, sem criação de cultura, sem realmente fazer com que isso fizesse parte do dia a dia da secretária, sem o acompanhamento mesmo, isso ao longo do tempo não se sustentava, tá? Então a confiança é o novo algoritmo da medicina, confiar desde o primeiro contato, e eu falei isso lá no começo, né? O médico ele tem entrado mais nessa visão de marca, de colocar um rosto na marca dele, na clínica, enfim, no método dele, na forma como que ele atua, no tratamento. E quanto mais ele adentra nesse segmento, mais ele vai, como que eu vou dizer?
Quanto mais ele dá rosto, quanto mais ele cria essa comunidade, mais as pessoas criam expectativas, e mais é necessário que toda a comunicação que é feita desde o primeiro contato, desses touch points que a gente chama, né, esses pontos de contato, sejam pontos de contatos com a voz dele, com a comunicação que ele faz, para que de fato gere essa percepção aí, como eu falei aqui, crescer sem perder a alma, tá? Dados que mostram isso, tá? 81% dos pacientes confiam mais em seus médicos do que em qualquer outra fonte de informação. 65% preferem conversar via WhatsApp, esperam agilidade com empatia. Isso é legal de mostrar, mas, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu acho que nem sei se tá aqui no canal, mas deve estar assim, em que eu falo que a gente aumentou em 32%, se não me engano, a taxa de conversão de uma clínica porque a gente ligava. As pessoas preferem falar pelo WhatsApp para iniciar esse contato, mas a gente ligava num momento muito estratégico que era o quê? Confirmação de consulta. A pessoa já conhece a clínica, já falou, está marcado, mas ela, inclusive, geralmente ela já marcou pelo WhatsApp, mas quando eu faço uma ligação, aí eu ouço a voz, aí gera uma conexão humana da atendente. E eu me comprometo aí à consulta, então tem um comprometimento, e eu estou falando com outra pessoa, não me comprometo só pelo WhatsApp. E às vezes, muitas vezes, né, a pessoa ela via a mensagem, mas ela simplesmente não respondia, porque estava ocupada, enfim, não era interessante responder, talvez uma mensagem que não levasse a resposta, só era uma mensagem de confirmação de consulta. Então, assim, aqui a gente está falando de dados específicos de WhatsApp, mas ligação ainda funciona muito. Isso aqui é só um adendo que eu abri, tá? Experiência hoje é o fator competitivo número um das clínicas, e inclusive, isso que eu falei de ligação é um fator de experiência, tá? Aqui é a fonte que a gente trouxe. Humanização na prática, atendimento rápido, mais escuta ativa. Isso é clichê, parece, mas a gente não vê isso na prática. A gente vê mensagens prontas, geralmente scripts, mensagens prontas, templates de WhatsApp. Tem gente que, inclusive, hoje ainda vende isso. Eu acho legal, tem que ter, a gente faz aqui também. Só que a gente faz personalizado, a gente vai entender o tom de voz da empresa, esse médico comunicador lá na ponta, né? Quem é de fato quem é de fato esse médico, como ele comunica, para que a gente consiga trazer isso para toda a comunicação da clínica. Fazer essa coisa mais uníssona. A gente não pega esses templates prontos só por pegar e a gente tem documentado aí mais de 500 mensagens, mas a gente traz isso para a realidade da clínica. E essa escuta ativa, se você pegar essa mensagem pronta e colocar ali, é claro que tem perguntas que um paciente faz que dá para colocar mensagens prontas, mas o que a gente sempre pede, coloca todas as mensagens para que elas copiem ou já fica salvo ali para colocar aquela barrinha, é, personalize a mensagem, para que de fato você mostre que está escutando o que ele está falando. Inclusive, você pode repetir frases, existem diversas técnicas para isso, que é algo que a gente também trabalha em treinamento, tá? Mensagens personalizadas, não automático, acabei de falar aqui. Pós-consulta humanizado, ligar, ouvir, ajustar, perfeito. A gente olha para o comercial, não só atendendo novos contatos, mas o comercial de clínica, na nossa visão, ele é novos contatos, quem já é paciente, mas está inativo, e quem é paciente está na jornada clínica, a gente chama de status clínico, porque eu consigo, através de um comercial ativo, inclusive, porque o papel do comercial não é só converter. Ele, claro, o papel dele é atender, converter, mas o papel dele também é fidelizar. E quem está no processo de tratamento, e aí existem vários estudos, inclusive saiu um bem recente agora que 90% não se sente ouvido na consulta, não se sente atendido ali, a gente pode usar do comercial para entregar informações para ele, por exemplo, pós-consulta. Ele vai precisar fazer um exame, enviar informações completas, que seja um atendimento proativo e não reativo, que a pessoa vai perguntar para você, porque tem coisas que ela, inclusive, nem vai lembrar da consulta ali. Então, é importante ter um atendimento muito estruturado nesse sentido também, tá? Comunicação clara, empática e não técnica, tá? Tecnologia sem presença vira número e presença com processo vira cuidado escalável.
Então, a tecnologia, processos servem para que a gente consiga acompanhar desde o atendimento, conversão dessa pessoa, conversão da forma mais fluida possível, escutativa, se colocando no lugar dela, para que a gente realmente ali a gente esteja trabalhando o cuidado e a venda vai acontecer de forma muito mais fluida. Inclusive, a gente estava falando de fidelização, e a gente está falando de lucratividade, então eu consigo ter uma clareza muito grande de toda a jornada e com isso eu consigo ser muito assertivo, inclusive em novas campanhas, novas atrações, enfim, e saber onde está as minhas oportunidades, os meus gargalos para melhorar e até que eu trouxe aqui também, até para a gente treinar novas pessoas entrando, porque a rotatividade nesse setor tem sido muito grande. Então, o equilíbrio método Hero, que é o nosso método, que é a humanização, eficiência, resultado, otimização, é tão importante esses pontos que a gente entendeu e tem visto isso, trouxe para a nossa metodologia, né? Tornar cada contato um ato de cuidado, humanização, impacto, gerar confiança e fidelização, eficiência, orquestrar o pós-clique, garantir ritmo, garante ritmo e previsibilidade. É aqui que a gente consegue garantir isso. E aí, mais uma vez, a gente está falando de atendimento, conversão e fidelização. Resultado tem que medir o que importa, não adianta só ficar no bonito, né? Criar um processo ali a gente não entender o que está acontecendo nessas fases do processo que foram desenhadas de acordo, personalizado com a jornada do paciente, da clínica. Então a gente precisa medir o que importa para entender qual é o resultado que a gente está gerando. E isso nos dá ideias para otimizar o que não está sendo bem feito e escalar o que está sendo já realizado, o resultado que a gente está conseguindo. E o que eu acho, que eu tenho falado e falei no início do vídeo, aqui é muito sobre escala. E isso aqui é uma visão em que, se eu tenho clareza do que está acontecendo num canal que gera maior número de leads, que esses leads já vêm mais qualificados. Quem são esses leads? Eu consigo ter muito mais eficiência, eu consigo investir muito mais. E a gente sai daquela visão de que, beleza, você está conseguindo, exemplo, né? Você tem X número de leads e você consegue converter X. Se você aumenta para, sei lá, 10% a mais, 15% a mais, essa taxa de conversão melhora, você começa a ter mais lucratividade. Mas isso, se a gente for pensar como uma questão de reinvestimento, é onde de fato vai morar a lucratividade, vai morar ali a escalabilidade da sua clínica, de novas unidades, em si. Realmente, se for uma visão de gestão de negócio, é aí que a gente vai crescer com clareza, tá? Então, a partir da otimização, a gente vai conseguir escalar com inteligência, que eu acabei de falar aqui. Tendência de mercado 2025-2030. Crescimento de modelo híbrido, né? Presencial, digital, inteligência artificial assistida, atenção primária e personalizada, valorizando vínculos, redução de CAC via eficiência operacional, humanização como diferencial competitivo em clínicas particulares, CRM, dados clínicos integrados serão padrão para que a gente consiga tomar boas decisões. Isso aí é um mercado se tornando mais profissional. Como eu falei, a gente tem visto esse movimento de mercado em que os médicos estão com muito mais propósito, abrindo suas clínicas. Hoje eles se cuidam para que possam cuidar de outras pessoas com muito mais propriedade. É um mandamento, né? Amar aos próximos, amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse é um mandamento. E hoje a gente tem visto esse movimento no mercado médico. A partir desse movimento, a gente tem visto médicos e colegas que têm ensinado cada vez mais essa parte de gestão e também outras pessoas de fora, que é isso, o médico não aprende na escola, né, na faculdade de medicina. E com essa visão de gestão, o mercado ele tem se profissionalizado. O que a gente vê é que a gente já vê pessoas executando de forma muito rápida o que eles têm aprendido com esses colegas médicos, ou com referências em gestão mesmo, né, financeira, gestão. E tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de colocar em prática, porque tem essa questão que o médico é muito ocupado, enfim, ele tem muita ideia, mas tem muitos que não colocaram em prática ainda. Mas basicamente a gente vai ver cada vez mais a profissionalização do setor, tá? Encerramento, então, se você quer aprender como a gente trabalha na prática, a metodologia, a gente tem o nosso programa aqui, que é o Programa de Estruturação Comercial para Clínicas. E aí, legal seria você agendar uma análise de caso para a gente entender se de fato eu consigo te ajudar ou não. E se de fato a gente consegue escalar a partir do que você já tem de estrutura aí, o seu comercial, para que você de fato consiga escalar. Então é isso.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o material aqui para você poder baixar e também o link para você poder agendar a sua análise de caso. Obrigado aí e até o próximo vídeo.